Vamos finalmente falar sobre as 15 raças do universo. Já vai ajudar a gente a entender muito sobre a obra. Pelos Maretos, que para mim é uma das raças mais importantes inicialmente, porque os Maretos são os humanos que o Amaziel inicialmente levou para o espaço. Ele cresceu grande parte da sua vida e dessa raça ele desenvolveu bastante, que é os Maretos, são os humanos, no caso. Quando esses humanos alcançaram a tecnologia e o domínio de muitas energias graças ao Amaziel, eles conseguiram ir para o espaço. E lá no espaço aconteceu algumas divisões entre eles. Nos dias atuais, eles prestam homenagem e tem uma entidade chamada Neomacis como a entidade na qual eles veneram ou cultuam. Dos Maretos vieram praticamente 3 ou 4 raças das 15, e a próxima que nós vamos falar por enquanto é as dos Anões. Mas o que é importante saber sobre os Maretos é que eles foram muito longe no quesito de usar a tecnologia, exploraram tanto e acabaram se difundindo de forma irresponsável, o que gerou ciborgues, que são pessoas que têm partes mecânicas, graças à profanação da carne com a tecnologia, e também criou medo deles usarem tecnologia mais profunda. Por isso os Maretes, mesmo sendo uma das criaturas, uma das espécies mais antigas do universo, ainda usam armas restritamente tecnológicas. Eles poderiam ter muito mais tecnologia do que eles têm, mas graças à irresponsabilidade deles, eles ainda usam espada, escudos e vivem em monarquia, tendo o rei. E o líder dele é uma das 5 sentinelas. Do poço da onde saiu o Mestre das Sombras, haviam 5 sentinelas, que protegiam o poço para que nada saísse do portal dimensional, a menos quando fosse o próprio Mestre das Sombras. Uma dessas sentinelas se rebelou, não se sabe como, e acabou virando o líder dos Maretos. É extremamente poderosa. Agora falando dos anões. Os anões são uma raça que veio dos Maretos quando os Maretos começaram a explorar outros planetas. Com o aperto gravitacional na espécie humana, os humanos que vieram depois, acostumados com a gravidade, acabaram ficando com a estatura menor. Porém, a alta gravidade enrijeceu seus músculos, então os anões no universo de Amaziel têm a metade do tamanho e o dobro da força. As armas anões geralmente são do tamanho de mesas. Não é difícil você ver armas anões maior do que eles mesmos. Os anões possuem 3 planetas, que é o símbolo deles, 3 círculos, 2 de altura média e um pouco menor. Os representantes de cada planeta é um anão mágico, um anão chamado Punho de Ferro e um anão machado gigante. Eles têm nomes também, mas é assim que eles são conhecidos na obra, por enquanto. Vamos falar um pouco dos Cybers agora. A raça dos Cybers é a que tem mais controle sobre tecnologia. Veio resultante da profanação dos Maretos com alta tecnologia. A raça dos Cybers é composta por ciborgues, androides e várias criaturas mecânicas. E o maior medo dos ciborgues são pessoas ou seres que têm a capacidade de tecnomancia, porque, sinceramente, com essa capacidade, os Cybers, todos no geral, viram bonecos de pano nas manipulações do Tecnomancer, já que a tecnomancia é a habilidade de manipular construtos eletrônicos de forma quase sobrenatural. E não há o que os Cybers possam fazer para evitar esse tipo de manipulação, a não ser fugir. Próxima raça a ser comentada são os Sereianos. Sereianos são uma raça aquática que é habitante do Grande Oceano. O Grande Oceano é a primeira das 8 maravilhas do universo. É o maior construto do universo. Um oceano à deriva no espaço que é maior do que qualquer planeta e qualquer constelação existente. Realmente muito grande, ocupa 2 quadrantes. É uma raça que se prolifera diferente das outras. Um peixe, geralmente, em uma ovada pode conseguir vários filhos, mas toda a raça dos Sereianos junto, esses milhões de Sereianos, tem apenas um único filho, que é o Deller. E o Deller possui todo o ápice da tecnologia, tudo o que pode ser investido em questões de proteção e armamento é dado ao único filho dos Sereianos, pois se alguma coisa acontecer com o Deller, toda a raça vai sofrer, já que ele é o único filho de milhões de pais juntos. Dentro da água, os Sereianos são como mísseis, podem voar
na verdade, nadar em velocidades extraordinárias, e por isso eles são imbatíveis no habitat natural deles. Do lado de fora também tem grande capacidade bélica, mas pode-se dizer que não seria nada fácil tirar eles do centro do oceano gigante. Vale mencionar que futuramente o Deller acaba sofrendo na mão dos anões e é praticamente executado por eles, pois ele vai imprudentemente manipulado a lutar sozinho contra os anões. Mas isso foi uma trama dos Puros Sangues, que é uma ordem secreta. Agora falaremos da raça das fadas, a raça que tem mais afinidade mágica da obra. As fadas são caçadas pela Fada Negra, que está corrompida pelo Mestre das Sombras, e a maior representante das fadas é a Rainha das Fadas. Ela tem grande poder mágico e suas habilidades são muito extraordinárias, não tem como mencionar rapidamente aqui. Ela conseguiu enfrentar vários seres dimensionais juntos de uma única vez. São pacíficas e habitam a Grande Floresta, que é a segunda maior construção do universo, a segunda maravilha do universo. Também uma floresta plântica que fica à deriva no espaço, maior do que qualquer planeta. Próxima raça, os Elfos. Os Elfos são grandes veneradores das estrelas e por isso os maiores usuários de poder astral de todo o universo. Eles são uma mistificação e uma miscigenação das fadas e por isso têm longevidade muito alta. O maior representante dos elfos é o Laguran, que tem um arco extremamente poderoso. Vamos falar agora dos Parásios Tal'Green, ou Parasitas Tal'Green. O líder dos Parásios Tal'Green é o campeão Tal'Green, junto com o campeão Tal e o campeão Bandushá. Os Tal'Green são uma raça marcial no universo e são uma espécie não física, eles são uma espécie espiritual que por isso são chamados também de Parasitas Tal'Green, porque eles parasitam vários seres do universo e esses seres que não têm nenhuma afinidade biológica entre eles acabam se tornando a espécie dos Tal'Green. Por isso que os Tal'Green são a raça chamada ou de Parasitas Tal'Green ou de Parásios Tal'Green. Pode-se dizer que Serendosa é um Parásio Tal'Green renegado. O mestre Serendosa teve seu avatar espiritual arrancado dele pelo campeão Tal'Green. Desde então lutou e treinou muito para reaver o seu poder espiritual. Vamos agora para os Musgentos. Musgento é uma raça de seres azuis morfos que podem mudar a forma. Eles muitas vezes são acoplados a outros seres para liberar seus poderes mais ocultos. É uma raça muito antiga. Quando se fundem com algum usuário, os musgentos perdem a capacidade de envelhecer. Por isso existem muitos musgentos que ficam jovens por muito tempo, enquanto seus hospedeiros ganham as habilidades da imortalidade. Os musgentos são inimigos declarados dos abissais, uma rincha que já vem de milênios, que já nos faz ir aos morfos imortais. Quando Neuretron no passado foi invocar o Mestre das Sombras, muitas raças ficaram com medo e se dividiram entre os que iriam lutar e os que não iriam lutar. As raças que não iriam lutar dos musgentos acabaram fugindo e se mesclando ao longo do tempo com algumas raças, o que gera dois tipos de transformações, uma chamada de fusão apenas, que pode ser desfeita, e a fusão dos imortais, que é, como já dito, quando os morfos conseguem se unir ao musguento, sendo assim ficando eternos. Para os musguentos como espécie, isso é uma profanação, pois impede que os musguentos se desenvolvam, intelectualmente, e isso é um absurdo para eles, o que gerou a raça dos morfos imortais. Os morfos imortais são seres esqueléticos muito altos, que têm seus narizes raspados e cabelos gigantescos. Como nunca param de crescer os cabelos e nem o nariz, a muita idade dos morfos imortais faz com que eles tenham que lidar com esses artefatos e elementos muito grandes, o que para eles na verdade é uma honra. Eles têm um aspecto de ignorantes e arrogantes, embora talvez não sejam. Vamos falar agora dos abissais. Os abissais são uma raça curiosa, pois quanto menos deles tem, mais o indivíduo dessa raça é forte. Por isso há uma lenda no universo que é mais fácil expulsar um exército de abissais do que expulsar um único abissal, o que é extrema verdade. O Shamura, que é um dos líderes da guilda, que é um dos membros da guilda, ele é um abissal, mas já esqueceu completamente de suas origens e vive uma outra vida na época que
o Fúria de Liberdade e o Recruta. Aproveitando o gancho, vamos falar sobre o Governo Universal. O Governo Universal é a união dessas 15 raças num único conselho que decide o que é melhor para todas as raças. Existem algumas poucas raças que ainda não estão com uma cadeira no Governo Universal, seja por qualquer motivo. Ou porque não são uma raça física, ou porque estão muito espalhados pelo universo. Sendo assim, as 15 raças selecionam aleatoriamente um líder para que ele seja o líder do governo universal. E nesse caso, esse líder é o governador. O governador é um ser da espécie dos abissais, porém ele não partilha de nenhuma cultura abissal e se dedica totalmente ao governo universal, comandando o governo. Vamos falar agora dos insecnotoides. Os insecnotoides, na época de Neureto, se dividiram em dois: os insecnotoides bravo e os insecnotoides colonial, ou insecnotoide beta em vez de bravo. Os insecnotoides têm uma rixa extraordinária com o Bruxou, que é um dos 12 generais do Mestre das Sombras. Os insecnotoides são a raça mais populosa do universo, tanto é que são divididos em dois. Eles estão em praticamente qualquer quadrante do universo, você pode encontrar ele. Também são a raça mais versátil e compatível com as energias depois dos humanos. Os insecnotoides são a raça mais compatível com tudo no universo. São basicamente 12 dons que é possível comandar. Nós temos chakra, ki, uchi, poder espiritual, poder cósmico, poder astral, graveler, as essências, magia, a neurodígita. Enfim, são muitas. Os humanos são a raça mais compatíveis com todas. Os insecnotoides são a segunda raça mais compatível de todo o universo. Vamos falar agora um pouco sobre os plânticos. O líder dos plânticos é o Tronlek. Tronlek não estava participando dos conselhos, pois ele estava sendo possuído pelo Bruxou. Tronlek é o maior representante quando a gente tem em assunto as toxinas. Não há ninguém no universo que entenda mais de toxinas do que ele. Os plânticos têm a incrível capacidade de regeneração e podem, inclusive, manipular as formas de plantas do seu corpo. São seres construídos de árvore. Bruxou já usou isso para voltar no tempo e assumir a forma de uma das seguidoras do Neuretron. Infelizmente, quando ele voltou no tempo, ele teve que resolver assuntos com o Lizin e dizimou grande parte da raça dos abissais que estava invadindo Taurin. Agora vamos falar dos alados. Os alados são uma das raças, no caso, que temos menos informações. Eles habitam em uma das 8 maravilhas do universo, que é um santuário de nuvens celestes, que ninguém consegue entrar sem se perder. Só eles conseguem. São criaturas que possuem 4 asas e tem pouca interação no universo. O maior representante e força bélica deles é esse colosso alado, que ninguém sabe o nome dele por enquanto. Foram eles que deixaram o herói em Taurin quando ele era apenas um bebê, para que ele pudesse fazer parte da guilda do Fúria de Liberdade, um dos membros da guilda. E por último nós temos as criaturas. As criaturas são praticamente qualquer criatura que deixe de ser um monstro. Quando o monstro está a favor do Mestre das Sombras, eles são considerados monstros. Quando não está, são apenas criaturas. Sofrem grande discriminação no Conselho Universal, no Governo Universal, mas não são mais a favor do Mestre das Sombras. Qualquer monstro que não seja mais a favor do Mestre das Sombras é considerado uma criatura. Não confunda, os abissais não são monstros e os musguentos também não são monstros. Da mesma forma que as criaturas não são monstros. O Wyll é o maior usuário de Ki do universo. Ele foi criado pelas criaturas. O maior representante e o líder das criaturas é o Padan, que também coincidentemente é o melhor usuário de chakra de todo o universo. As criaturas, depois dos insecnotoides, são a raça mais popular, são a raça mais populosa de todo o universo. Também podem ser encontrados em praticamente qualquer quadrante do universo. E coincidentemente eles têm o melhor representante de chakra e de ki do universo. São uma raça escória, mas belicamente não são. Essas são as 15 raças do Grande Conselho Universal. Ainda falta falar muita coisa sobre elas, mas com isso já se pode entender 50% da história e dos acontecimentos que virão daqui para frente. Já tem muito contexto sobre o que eu vou falar dos eventos e das raças e das coisas que acontecem entre elas.